Sabe aquele olhar itinerante? Aquela espiadinha, aquele desvio momentâneo do olhar? É um gesto que, vamos combinar, quase todo mundo faz. Mas o que ele significa de verdade? Pois é, uma pesquisa bem interessante decidiu colocar esse hábito numa lupa. E o que ela descobriu vai muito além de quanto tempo a gente gasta com isso. Tem umas consequências surpreendentes. Então, vamos mergulhar nesses dados para entender essa história. Fica a pergunta: será que é só um ato sem importância, uma coisa passageira? Ou tem algo mais profundo por trás disso? A verdade é que esse gesto tão simples pode tanto criar conexões quanto destruir relacionamentos. Vamos seguir o que os números dizem para entender a ciência por trás de um comportamento tão comum. Bom, para começar, vamos tentar medir esse hábito. Um estudo conversou com 3.000 pessoas para responder uma pergunta bem direta. Afinal, quanto tempo do nosso dia a gente passa dando essas olhadinhas? E é aqui que a coisa começa a ficar impressionante. Se prepara porque aqueles segundinhos que a gente dedica a observar os outros, quando somados, viram uma bola de neve que a maioria de nós nem imagina. Olha só isso aqui. 43 minutos, todo santo dia? Pensa bem, é praticamente o tempo de um episódio inteiro da sua série favorita. Olhando de forma isolada, são só alguns segundos aqui e ali, mas o acumulado do dia já mostra o peso desse hábito. Agora, se a gente pegar esses 43 minutos diários e projetar isso ao longo de uma vida inteira, o resultado é de cair o queixo. 1 ano. Imagina só, 1 ano completinho da nossa existência dedicado só a observar outras pessoas. A escala é muito, mas muito maior do que a gente podia supor. Mas olha que interessante, a análise mostra uma diferença bem grande aqui. Enquanto os homens acumulam o equivalente a 1 ano, o estudo aponta que as mulheres dedicam cerca de 6 meses a esse mesmo hábito. Isso já levanta umas questões bem fascinantes sobre as dinâmicas sociais e de atenção entre homens e mulheres, né? Mas não é só uma questão de quanto tempo se olha, é também sobre o que atrai a atenção e onde isso costuma acontecer. E as respostas mostram que os focos de interesse são bem diferentes. Vamos dar uma olhada nos detalhes? O primeiro ponto que chama a atenção muda bastante. De acordo com a pesquisa, os homens tendem a notar primeiro a silhueta, um olhar mais geral para o corpo todo. Já as mulheres disseram que os olhos brilhantes são o primeiro ponto de conexão. Isso sugere um foco maior nas expressões do rosto, no contato visual. E onde é que isso acontece? Para os homens, acredite se quiser, o supermercado está no topo da lista, um lugar de tarefas do dia a dia. Já para as mulheres, pubs e bares, locais de socialização, são o principal cenário. E o mais curioso, o ambiente de trabalho aparece na lista de ambos, mostrando como aquela linha entre o profissional e o pessoal às vezes é bem fininha. Certo, até agora a gente focou em quem olha. Mas vamos virar o jogo. E quem é observado? Como se sente essa pessoa? A pesquisa foi atrás do impacto emocional de receber esses olhares, e as reações, olha, são bem divididas. A maioria, 64%, diz que se sente lisonjeada, feliz. Mas não dá pra gente ignorar o outro lado da moeda. Para mais de 1/3 das pessoas, o sentimento é negativo. 20% sentem vergonha e 16% ficam desconfortáveis. Isso prova que um simples olhar nunca é neutro, né? A forma como ele é interpretado é algo muito pessoal. E quando esse comportamento entra num relacionamento, aí a coisa fica muito mais séria. O que para um pode ser só uma olhadinha inofensiva, para o parceiro ou parceira pode ser um sinal de desrespeito, sabe? E isso pode abalar a confiança de um jeito bem profundo. Os números aqui são um verdadeiro alerta. 1/3 dos casais que participaram da pesquisa já discutiu por causa do olhar itinerante. E o mais chocante, para 1 em cada 10, esse foi o estopim para o término. O custo de um olhar pode ser literalmente o fim de uma relação. Mas calma lá, quando parece que esse tal olhar itinerante é só uma fonte de problema e conflito, a pesquisa mostra o outro lado da moeda e revela um potencial bem construtivo que muita gente talvez não esperasse. Olha só este número. 35% dos entrevistados disseram que começaram um relacionamento justamente com alguém que atraiu o seu olhar. Isso quer dizer que o mesmo comportamento que pode gerar uma briga daquelas também é, muitas vezes, a faísca que acende uma nova conexão. No fim, a gente fica com essa pergunta, né? O olhar itinerante é uma causa de conflito ou um catalisador para a conexão? O que os dados mostram é que ele é as duas coisas. Um ato tão simples, mas com o poder de separar casais e de unir novas pessoas. A resposta, ao que tudo indica, não está no olhar em si, mas em todo o contexto e na percepção por trás dele.